Bom dia, vamos a mais uma aula de geografia e agora vamos falar da regionalização e colonização na América. Vamos observar esse mapa. Esse mapa divide o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Norte é formado por Canadá, Estados Unidos e México. A América Central é formada pela região que nós chamamos aqui continental, mais as insulares, que são as ilhas. A América do Sul é formada por todos os países que nós conhecemos, que já estudamos. O Brasil e os vizinhos, Suriname, Guiana, Venezuela, Guiana Francesa, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Lembrando que só não fazem fronteira com o Brasil, Equador e Chile. Todo o restante faz fronteira com o Brasil. Então, nesse mapa aí, nós vamos ver essas três divisões, né? América do Norte, América Central e América do Sul, que é como está dividido o continente americano. Nesse item aí, nós vamos estar vendo algumas questões aí no livro de vocês. Tem alguma diferença entre os continentes americanos? Vocês estão vendo alguma itens aí do continente, alguma diferença ou não? E isso vai levar em consideração essa divisão, os aspectos históricos e sociais que nós vamos ver no mapa seguinte. Nesse mapa aqui, nós estamos vendo todos os continentes. Continente americano, continente europeu, África, Oceania, Antártida e Ásia. O continente americano, ele só é menor do que o continente asiático. Ele é o segundo maior continente que nós temos. E é banhado pelo Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Esses oceanos possibilitam o transporte de mercadorias de um local para outro. Por isso, a importância dos oceanos nos continentes. Lembrando, o continente americano, que é formado por América do Norte, América Central e América do Sul, é menor apenas que o continente asiático. Nós vamos olhar nesse mapa, isso em consideração ao meridiano, né, que é o meridiano de Greenwich. Ele tem terra no hemisfério norte e no hemisfério sul. E lembrando, o Brasil está entre os trópicos, né? Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer. Por isso, o Brasil é chamado de país tropical. Nesse mapa aqui, nós vamos estar observando que Canadá e Estados Unidos já estão com uma outra determinação, que é chamado de América Anglo-Saxônica. Está aqui embaixo, América Anglo-Saxônica. Mas por que o México não entrou? O México não foi colonizado por ingleses. Por isso essa divisão. Canadá e Estados Unidos são considerados países da América Anglo-Saxônicas. São países desenvolvidos. Lembrando que um país desenvolvido tem uma boa condição de saúde, moradia, transporte para a população, apresenta um baixo índice de analfabetismo, a agricultura e pecuária é modernizada, tem um elevado índice de infraestrutura e também de microeletrônicas e eletrônicos. O México, embora pertença à América do Norte, não é considerado um país anglo-saxônico, na América anglo-saxônica. Por quê? Tanto o México quanto os países da América Central, como os países da América do Sul, eles foram colonizados por espanhóis. Então, eles não falam, a maioria das pessoas não falam a língua inglesa. Embora só aqui no nosso país nós tenhamos 170 línguas
utilizadas? Aquelas que são ensinadas e faladas. Então, é claro que nessa língua não entra a língua inglesa. Nós não falamos o inglês, nem nós, nem na América Central, nem no México. Por isso, nós chamamos essa região de América Latina. São países subdesenvolvidos, né? Toda essa região aqui são países subdesenvolvidos. Quais as características dos países subdesenvolvidos? Eles têm a maioria das pessoas apresentam péssimas condições de saúde, moradia, educação, transporte, lazer, infraestrutura. Esses países têm um índice de mortalidade infantil elevado, tem um alto índice de analfabetismo, ou pelo menos a maioria da população não terminou um curso superior. E esses países, quase todos eles, menos Cuba, eles são países capitalistas. Ou seja, aqueles em que as pessoas trabalham por um salário, os donos de empresas visam lucros, e nós temos aí as condições de trabalho assalariado. Então, por isso são capitalistas, menos Cuba. E nós vamos estudar um pouquinho mais adiante esses itens desses países aí. Nessa consideração aqui, nós vamos estar lembrando o quê? América anglo-saxônica, países desenvolvidos. América Latina, todos os outros países subdesenvolvidos. Depois vamos estudar uma classificação dos países, que mesmo nos subdesenvolvidos temos as diferenças, mas nesse momento nós vamos ficar com essa determinação. Países de América anglo-saxônica, a colonização foi por ingleses, então países de língua inglesa. Os outros países que são considerados de América Latina são países, todos eles subdesenvolvidos, tirando Cuba, né? Menos Cuba, todos os outros são capitalistas, embora também Canadá e Estados Unidos sejam capitalistas. Esses outros são capitalistas, mas são subdesenvolvidos, com péssimas condições de vida. Nesse item, quando vocês estiverem estudando aqui as ilhas, vocês terão elas aqui, ó. Esses outros países nós vamos estudar em separado, cada um pouco mais adiante, tá? Quando estivermos estudando os países da América Latina, nós vamos estar estudando. É claro que o Brasil nós estudamos ano passado. O que eu quero que vocês lembrem aqui é que o Brasil faz limite com Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. E não faz fronteira com o Chile e com o Equador. Um bom estudo para vocês e até a próxima aula que nós teremos de imediato, nesta semana ainda.